Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Jonathan Pereira, gerente nacional de vendas da Chile Sul, que vai contar para nós um pouquinho da sua história. Jonathan, seja muito bem-vindo. Valeu, Lucas, obrigado. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo, né? Então, que legal, tá um pouquinho mais ansioso, um pouquinho tenso, né? Então, já tomei uma cervejinha com o Lucas também, já batemos um papo. Então, aquela descontraída, né? Estamos bem mais tranquilo aí para começar. Coisa boa. Bom, e como a história é longa, né, cara? Então, vamos começar do início. Como é que foi para você, Jonathan, começar a empreender? Cara, empreender é uma palavra um pouco diferente para mim, né? Porque a gente está empreendendo, eu não tenho empresa, né? Justo. Mas eu sou um empreendedor de carreira, digamos Verdade. assim, né? Eu vejo que a gente está fazendo um trabalho olhando sempre a longo prazo, né? Num horizonte diferente do empreendedor ali, que tem maiores desafios e riscos aí, Verdade. que é o envolvimento dentro de construir uma empresa, né? Eu estou construindo uma carreira. Então, acho que é um cenário um pouco diferente. Mas, lá no início, né? Eu acredito que a minha carreira, ela iniciou no vôlei. Olha, né? Só... Eu joguei vôlei, né, por muitos anos aqui por Blumenau, pela equipe de Blumenau. Legal, cara. E eu costumo falar que era um trabalho, porque eu trabalhava de segunda a sábado, né? Treinava 4, 5, 6 horas por dia. Era remunerado, né, depois de uma certa idade. Ganhava a bolsa de estudos também, né? Então, era um primeiro passo de empreendedor, de colaborador, digamos assim, né? Então, ali foi muito... rotina, né? Rotina. Ali foi um grande aprendizado, né, Lucas? Porque tu tá no meio do esporte com uma idade aí de 9, 10 anos. Foi cedo. É muito cedo. É cedo, só que cara. Hoje tudo que eu vejo de liderança, do que eu às vezes tenho uma segurança do que fazer ou de como corresponder, vem dentro daquela bagagem, época, né? Então, assim, eu tive a felicidade de ter bons profissionais desde o começo da minha profissão, digamos assim, né? Então, eu participei de uma época muito boa do esporte de Blumenau. Jogos da Primavera. Aquela coisa era muito legal. Era gostoso, né? Então... A gente esperava chegar aquela época, exato. Né, cara? Eu estudava no Machado de Assis e eu me envolvia com muito esporte. Então, eu jogava o vôlei, que era o esporte que eu amava, mas jogava punhobol, jogava basquete, jogava handebol, futsal e, cara, fazia praticamente tudo. Tenho até medalha de ginástica olímpica, né? Louco, cara. Hoje eu não alcanço no meu pé, mas na época eu participava, né? E era sempre aquela loucura quando chegava nos Jogos da Primavera até das brigas entre os professores. Pô, o Jonathan tem que... né? Porque conflitava a agenda também, né? Pô, o Jonathan tem que ir pro handebol. Não, o Jonathan... E, cara, ficava 15 dias, eu acho que era 15 dias, Tava em várias equipes, cara. Tava em várias equipes. E eu adorava lá. Era o meu, digamos assim, era o meu momento do ano, né? Então, assim, era a minha Olimpíada que acontecia anualmente, né? Que legal. E foi lá que eu me destaquei um pouco na parte do vôlei. E aí, na época, Barão, eu joguei uma final contra Barão, a gente perdeu. E aí, o André Donegat, que é o técnico, até hoje, de Blumenau, ele viu em mim algum potencial. E eu lembro que acabou o jogo, ele veio conversar comigo. E aí ele falou assim, pô, cara, gostei do, né, como tu jogou e tal, quer começar a jogar pro Blumenau? E, cara, fui pra lá, acho que eu tinha 9 para 10 anos, ou 10 para 11 anos. Caraca, e joguei até os 18 para 19 anos ali. E assim, muito aprendizado, né? Imagina, cara. E eu peguei, assim, o André foi uma pessoa excepcional para mim. Ele e o seu Arthur Novaes, né? Falecido Arthur Novaes. Eles foram praticamente um pai para mim naquele período também, né? Porque, cara, era um aprendizado atrás do outro. Resiliência, né? Desafio, perder e saber que amanhã tem que continuar de novo batalhando para fazer o negócio acontecer, né? E eu acho que o legal do esporte é que ele te dá isso, né? E hoje talvez está faltando para uma... eu não gosto, né? A gente estava falando antes de gerações, não é geração, são pessoas, né? Isso mesmo. A gente vai conversar com pessoas de várias gerações, a gente vê hoje que falta às vezes um pouquinho dessa questão de perder e levantar e continuar no outro dia, sabendo que o outro momento melhor vai acontecer, né? E o seu Arthur e o André foram muito essa parte, porque eu acho que a parte, quando tu tem 10 para 15 anos, essa... né? Tu tá saindo da infância para adolescência. Tu nem sabe o que tu é. Exatamente. Né, hoje, às vezes, o cara não sabe. Né? Então, assim,
eles foram, assim, essenciais para mim, né? Me deram uma base muito, muito sólida, mas eu tive um técnico e ele me deu um maior aprendizado, assim, profissional, né? Eu, com 16 anos, é o Magu. Hoje ele tá, não sei qual que é a equipe dele, mas é um cara que ele mexeu muito comigo, porque eu tinha 16 anos e eu tava numa zona de conforto. Eu já era o bam, sabe? Entre aspas, assim, né? Sim, sim. Eu já tava titular da equipe, jogava bem, aquela coisa toda. E ele chegou, ele veio para Blumenau para ser técnico do Infanto Juvenil, e eu tava naquela zona de conforto e ok, né? Só que, cara, eu chegava na hora de treinar e meio que jogador de futebol, assim, chinelinho, sabe? E eu, cara, cometi uma besteira, eu literalmente tentei dar um nó nele em algum momento lá, e ele sacou a minha, né? Ele falou, então tá, então tá vamos... me testando, né? Então agora tu vai ver quem manda. E, cara, eu nunca tinha perdido um campeonato de participar, né? Eu sempre participei, tinha várias etapas durante o ano, tinha campeonatos estaduais também, e ele me deixou fora. E ele me deixou fora e ainda me deu uma lição de moral, assim, cara, pra você jogar no meu time, tu tem que andar na linha. Olha tem que fazer dessa cara. forma. E aquilo mexeu comigo. Os aprendizados duros da vida. E aí são escolhas que a gente tem que fazer, né? Porque eu poderia chutar o pau da barra e falar assim, eu não... Quer saber, né? Não quero mais saber disso, ainda mais com 16 anos, que a gente não tem muito... né, muito nervos à flor da pele, exatamente, né? Eu também tinha uma turma muito animada fora do vôlei, que adorava uma festinha, né? Então, assim, pra tu se desvirtuar era muito, muito rápido, né? Verdade. Mas eu comprei a briga dele. Eu falei, então tu também quer mostrar quem manda? Eu também vou andar dentro das tuas regras. E foi muito legal, porque no final daquele ano, a gente perdeu um campeonato, que era os Joguinhos, que era o campeonato mais importante do ano. A gente treinava para aquele momento, e aí a gente perdeu. Só que a gente jogou muito. E aí, quando tu perde, mas jogando muito, o sentimento é outro, né? E aí, eu lembro que a gente voltou pro colégio, a gente ficava nos dormitórios do colégio, foi lá em São Bento do Sul. Cara, tava, assim, ferrado, tava muito chateado mesmo, liguei pra minha mãe, perdemos, aquela coisa assim de adolescente revoltado, né? E só que a gente jogou muito bem, e aí no final, assim, ele fez uma roda com todos os atletas, né? Porque era o último campeonato do ano, não tinha mais nada, e a gente meio que tava de férias, né? E ele começou a falar, e daí no final ele falou assim, olha, eu queria parabenizar, né? Ele falou assim, eu descobri o líder, porque o cara que lá atrás ficou... Assim, não foi com essas palavras, mas assim, o contexto foi esse, né? O cara que lá atrás também não estava comprometido com o processo, depois que ele entendeu o que ele precisava, ele vestiu a camisa e mostrou. E fez o que precisava ser feito, né? E eu acho que esse processo de empreender, seja numa empresa ou na carreira profissional, é isso, né? Tu entender que tu fez errado, né? Em algum momento tu pode ter errado ali. Saber reconhecer, né? Saber reconhecer, mas tu ter também, assim, beleza, eu quero estar aqui, eu quero fazer com que isso dê certo, isso aqui é uma equipe, e eu vou me dedicar para chegar em algum momento e ter também algum reconhecimento disso, né? Que é a parte também que é importante. Colher os frutos aí, né? Então, o vôlei, principalmente o vôlei, eu fiz vários esportes, que eu gosto mesmo, sou um cara viciado por esporte, mas o vôlei foi meu esporte oficial, digamos assim, né? E ele foi quem me trouxe essa primeira experiência profissional, né? Depois, eu fui morar fora, né? Só por curiosidade, esse período do vôlei foi de que ano a que ano, assim? Foi de 99, se eu não me engano, ou 2000 até 2007. 2006, 2007, por aí. Legal. Mais ou menos isso aí. Legal. Né? Foi bem numa fase ali de 11, 12 anos, talvez, até 18, 19 anos, né? E aí, o Brasil, né? Eu sempre consegui, eu acho que uma parte assim que eu acabo me destacando um pouquinho é sempre olhar num horizonte mais a longo prazo também. Então, importante. Eu me via dentro do vôlei, mas eu sabia que eu não tinha uma carreira muito longa. Eu tenho 1,80 m, né? Então, o vôlei, naquele momento, estava vindo com o Bernardinho, então já via com uma outra filosofia. Então, para atleta, seleção brasileira, e no Brasil é quem ganha
melhor, digamos assim, eu tinha que ter 1,90 m para cima. Tava baixo. Né? Então, assim, eu sabia que eu não ia pegar uma seleção brasileira, tinha um bom nível de jogo, mas não com uma seleção brasileira. E eu fiquei num momento, assim, de transição, né? Pô, eu dou uma continuidade no esporte, o que eu faço, né? Descobrir isso também mexe, né? Exatamente. Então, tu tá com 19 anos ali, cara, fica tudo à flor da pele mesmo, né? Cheguei a fazer testes lá no Pinheiros, lá em São Paulo, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Foi ali nesse final de carreira, digamos assim, né? Toda a equipe era de seleção brasileira. Caraca. E eu ia ser o levantador da equipe, né? Minha posição era levantador, e eu ia ser o levantador dessa equipe, né? Com todo mundo sendo seleção brasileira, era uma baita de uma equipe. Mas eu acabei recuando por alguns fatores, né? E tive a sorte, né, de meu melhor amigo de infância, o Diego, né, que provavelmente vai escutar ou assistir a gente, falou, cara, eu vou para os Estados Unidos. Eu falei, cara, se tu vai, eu vou Tô junto. E aquilo foi uma experiência, assim, muito rica para mim, em vários fatores, né? Mas me abriu um horizonte que eu não conhecia. Eu sempre, até aquele momento ali, eu me imaginava dentro do esporte. Sim. Né? Então, eu estava fazendo já educação física, estava pensando em ser um personal trainer ou um técnico de vôlei, alguma coisa nesse sentido. Mas com a cabeça um pouco limitada, né? Eu só via aquilo ali. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu costumo dizer que eu saí com cabeça de ervilha e voltei com cabeça de melancia. Né? Porque a gente expande, né? Literalmente a gente sai de algumas crenças, de algumas realidades, e quando tu vai para fora e tu se desafia também, tu cresce, né? Como ser humano. Não tem como não. Então fui para lá sem falar inglês, eu falava pouca coisa, né? Que desafio, Eu falava oi, tchau, bom dia, boa noite, contava até 10 e preto e branco, era o que eu sabia falar naquele momento. Fome eu não passo, né? Exatamente, né? Então tava indo com um amigo meu de infância que dava um pouquinho de segurança também, né? Mas contando essa história dos Estados Unidos, porque ela me fez entrar na Dudalina. Foi dali. Né? Eu fiquei um tempo fora, voltei, e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com meu padrasto. Ele tem uma empresa, na verdade, de tinta gráfica, né, para etiquetas, né? Que legal. E ele quis me ajudar quando eu voltei, né? Eu comecei a trabalhar com ele. E aí tem aqueles pés na bunda que a gente leva, e eu sempre falo, né, que pé na bunda põe a gente para frente, né? Isso é importante, né? Muito eu comecei a trabalhar com ele, mas sou um cara meio complexo para trabalhar, no sentido, eu às vezes penso de uma forma, e são gerações ali, eu e meu padrasto, gerações diferentes, eu queria organizar um pouco a casa, e enfim, chegou um determinado momento que ele falou assim, cara, pro nosso bem, né? Não foi com essas palavras, mas assim, a lógica por trás era, pro nosso bem, vamos procurar outra coisa para você, né? E aquilo ali também, né, é um choque ali para alguém com 21 anos na época, 21 para 22 anos. E eu fui procurar outra situação para mim. E acabei me inscrevendo com um trainee da Dudalina, né? E como são as coisas, né? O momento exato ali, né? Apareceu o programa e tal, né? Que loucura. É uma coisa assim, a gente não sabe se é destino, né? O que é, né? A gente não tem uma palavra exata para isso. Eu não tenho, na verdade, né? Mas o meu pai, na época, falou assim, olha, eu acho que tem um trainee na Dudalina, manda teu currículo para lá. E eu mandei o currículo, mas era um trainee para área comercial, para você virar um representante da Dudalina. Mas eu não sabia o que era a Dudalina, a grosso modo, sabia que era uma empresa de Blumenau, reconhecida, mas a dimensão daquilo ali eu não fazia ideia. E mandei meu currículo, mas assim, sem muita expectativa. Eu não era um cara formado, não estava fazendo administração, áreas afins ali. Nunca tinha trabalhado na área também? Não tinha experiência, meu currículo era o quê? Jogar vôlei e trabalhar na empresa da família, né? Uma empresa pequena da família. Mas mandei, e fui passando as etapas, né? E eu lembro que era a Copa do Mundo de 2010, e aí as pessoas que aparecem na nossa vida, né? O Diego já estava na minha vida há muitos anos, mas ele talvez não sabe disso, mas eu vou aproveitar aqui para comentar, né? Deixar registrado, né? Depois ele paga uma cerveja também. A gente estava na Rivage, assistindo o jogo, e, cara, todo mundo querendo
tomar uma cerveja, tá? Jogo do Brasil, Copa do Mundo. É Brasil na Copa do Mundo, né? E eu louco pra tomar uma cerveja e eu tinha uma etapa, eu não lembro qual que era a etapa, se era a segunda, terceira etapa. Eu já tinha feito a primeira. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu vou tomar uma cerveja. Daí ele falou assim, não vai. Tu vai lá pra Dudalina fazer a segunda etapa, a terceira etapa, enfim, né? Eu falei, pô, cara, mas eu não vou passar. Né? Sabe o sabotador que a gente tem, né? Total, cara. Né? Então eu fiquei naquela assim, não, cara, eu não vou passar. Que tá legal, eu lembro que a TT, que era coordenadora de RH, na época ela tinha falado, era coisa de 800, 900 currículos e de gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Aí eu falei assim, cara, não vou passar. Eu não sou formado, fazia educação física, eu jogava vôlei, mas nos Estados Unidos não tem currículo pra isso, né? Ele falou, cara, tu vai, cara, tu não vai beber, tu vai sair daqui depois do jogo e 3 horas da tarde tu tá lá na Dudalina. Era numa sexta-feira ainda, né? Caraca. E, cara, eu respeitei a posição do meu amigo, né, Olha cara? aí, cara. Daí Isso que é amigo, né? Fui pra lá, passei dessa etapa. E aí teve uma quarta ou quinta etapa que era uma plenária com os gerentes comerciais, a TT, que era do RH, e também com o Hilton Tarnovski, que era o diretor comercial da Dudalina. Não conhecia nenhum deles, né, obviamente. E, cara, eu fui... Sabe quando tu vai leve? Porque quando tu chega na última etapa sem tu não tem... Tava extremamente leve, né? E, cara, me encheram de perguntas, de papo vai, papo vem. E o Wilton, ele soltou assim na plenária. O que me chamou a atenção no teu currículo é que você morou fora do Brasil. Daí aquilo me despertou. E ele falou mais ou menos assim, eu sempre quis que os meus filhos tivessem essa coragem, né? Sair do Brasil sem ter ninguém para dar um suporte, digamos assim, né? E aí a gente começou a falar dos Estados Unidos, ele ficou bem curioso. E eu dei, talvez, a sorte, digamos assim, de perguntar para ele, mas quem são teus filhos? Cara. E ele falou o nome dos filhos deles, eles estudaram comigo na Dudalina. Né? A importância de, às vezes, tu criar uma conexão com alguém, né? Olha só. E tu nem sabia? Não sabia, não fazia ideia. Caraca. E aquilo cria uma conexão, né? Claro. Como se fosse da família, cara, né, cara? Hoje eu tenho um pouco de bagagem, tenho um pouco de experiência. Tu pensa assim, um trainee comercial, o cara tem que, né, ter essa sacada, né? E foi muito na sorte, na verdade, né? Não tinha experiência para entender pra chegar nisso, chegar nesse nível de, vou perguntar. E ali criou uma conexão e depois ele falou para mim, cara, a gente escolheu porque no teu currículo tinha isso, eu gostei de ti lá, né? Tu respondeu de uma forma muito bacana, eu acho que o comercial precisa ter isso. E eu entrei na Dudalina basicamente pelo trainee não, pela viagem que eu fiz para os Estados Unidos. Olha só, cara. Hoje eu dou risada, porque, claro, o Wilton jamais sabia que eu tinha ido para os Estados Unidos para tomar cerveja e fazer festa, né? Mas, assim, tinha coragem por trás, claro, obviamente, né? Claro. Mas foi um momento maravilhoso os Estados Unidos para mim. A Dudalina foi, de longe, a grande escola que eu tive do ramo. Eu entrei lá como trainee, fiquei 1 ano e fui o trainee mais longo lá dentro, porque ninguém sabia o que fazer comigo no final. A Dudalina é um case a ser estudado, eu acho que de uma forma muito positiva, né? Uhum. Tu pensar uma empresa que dentro do mesmo guarda-chuva, dentro do mesmo teto, tu tem 3 marcas fazendo o mesmo, entre aspas, o mesmo produto, que é camisa masculina, para vender para o mesmo lojista. E depois vir uma marca feminina vender basicamente para o mesmo lojista também. Cara, não tem explicação. Cara, tu trazer os principais players do mercado sobre o mesmo guarda-chuva, disputando e guerreando o mesmo mercado. Né? Isso é um case que, assim, eu acho que no Brasil não tem ninguém, pensando em varejo de moda, não tem ninguém que talvez tenha teve essa estrutura. Uhum. Né? Só que eu, como entrei lá como trainee, teve a parte sensacional, que foi passar por todos os processos da empresa. Sim. Entender o que é uma costura, o que é uma revisão, o que é uma embalagem, processo de qualidade, né, uma estamparia, uma tecelagem. Fui para Maringá, lá na empresa que fazia os jeans, que a gente estava começando a desenvolver jeans. Na época. Então, assim, foi, cara, uma experiência extremamente... Foi realmente uma faculdade, assim, sensacional. Eu fui para lá para ser representante. Uhum. Que eu brinquei ali, ninguém sabia o que fazer comigo.
E, de fato, não sabiam, porque uma empresa dentro disso, dentro dessa estrutura, também existe uma politicagem dentro. E é natural, justo. sempre vai ter. É o mundo corporativo, né? É isso Então, aí. eu tinha feito algumas escolhas lá dentro, aonde eu fui direcionado, a pessoa que estava, que era meu líder, digamos assim, não tinha uma boa visão de mim, porque não foi a pessoa que me escolheu, foi dentro do programa, né? Foi escolhido, fui direcionado para ele. Uhum. Enfim, né? Uma história bem longa também. Mas no final deu tudo certo, né? Porque me chamaram em algum momento, a Jussi, uma pessoa que ela e o Zé foram pessoas que me botaram praticamente debaixo do braço, falando, não, tu entrou aqui como trainee, tu tá aqui 1 ano e 7 meses, não tem por que tu sair da empresa, a gente vai te aproveitar em algum local. E o Marcos Moura, que era um supervisor de vendas da marca Dudalina, ele ia sair de férias. E eu corria um sério risco naquele momento de ser desligado da Dudalina, por não gerar um conflito ali, alguma coisa nesse sentido. E, ao mesmo tempo, surgiu essa oportunidade de eu cobrir o Marcos. Caraca. Né, 30 dias. Eu lembro que a Jussi me chamou lá pro showroom e falou assim, acontecendo isso. Ela me abriu, assim, né, o que estava acontecendo. Porque a gente, até voltando um pouco, quando a gente entra nesse universo, né, a gente... eu não sei jogar aquele jogo. Eu era um trainee, tinha 22, 23 anos. Mas a natureza competitiva tu tinha. Não, a natureza competitiva sim, cara. Isso aí eu sempre vou ter, é da minha essência. Mas eu não entendia aquele jogo. E por que eu não entendia? Vou te dar um exemplo. Eu era tão cru no negócio que chegava... Eu por exemplo, cheguei nesses 30 dias, né? Conseguimos agendar um baita cliente lá pra Dudalina. Eu ia lá pro almoço lá, onde almoça todo mundo junto, e do meu lado tava o supervisor de venda da Individual, que é uma marca concorrente. É da mesma empresa, mas é concorrente. E eu chegava na mesa e falava, conseguimos uma agenda com a Van, por exemplo. Não era a Van, mas, né? Sim, um exemplo, né? O cara do meu lado, uma agenda com a Van. Só que eu, né? Não poderia falar aquilo, né? Porque, cara, meu concorrente tá do meu lado. Né? Então, assim, cara, tu vai aprendendo e tudo mais. E a Jussi e o Zé me pegaram assim e falaram, não, cara, a gente vai dar essa oportunidade, pega esses 30 dias, eu lembro dela falando assim, cara, mas se dedica. E aí vem o espírito competidor. Tá, né? Cara, ali é sobrevivência. E eu peguei aquilo ali como algo que eu queria continuar ali. Eu não me sentia... eu não me sentiria um profissional assim, se eu saísse da Dudalina naquele momento. Ia me frustrar muito, na verdade. Na hora do desafio tu desistia. Porque, pô, eu tinha aprendido muito. Né? Era só uma questão de sentar muitas vezes e agora era botar em prática, né? Era botar em prática. Então, eu aproveitei aqueles 30 dias. Depois o Zé, que era da marca da base, ele me chamou e falou, tô precisando de um supervisor, então, assim, vou conversar para trazer você para minha equipe, para o meu time. E dali eu comecei a fazer um trabalho de supervisão. Né? O foco inicial era para virar representante. Pô, e naquela época, virar representante da Dudalina era o sonho de muita gente. Né? Tava todo mundo no auge. Né? Era vender o auge. Mas eu não fiquei frustrado com aquilo. Porque hoje eu consigo entender que eu tinha muita dúvida do trabalho do representante, se aquilo era para mim. Porque eu tive uma pequena experiência numa empresa aqui de Blumenau, que é a Blue Parts. Vendia eu acho que mais de 20 mil itens ou 30 mil itens para mecânica. Só que o que eu entendo de carro? Que tem que abastecer e que tem que fazer a revisão a cada 10 mil quilômetros. Tu vai pegar 30 mil itens para vender, 20 mil itens para chegar no mecânico que tu não tem noção nenhuma? Não era para mim. Exato. Então essa foi minha experiência como representante. E eu tenho meu padrasto, que ele é representante. Eu sei qual que é a rotina do representante. E eu não me via muito encaixado naquilo. Quando eu olhei um cenário profissional que nem tinha Dudalina, de ter gestores, de ter um setor administrativo de uma empresa gigante, falei, cara, isso aqui aí eu acho que eu me encaixo, né? E eu lembro que eu tenho um amigo, cara, são as pessoas que às vezes soltam uma frasezinha e mudam totalmente que dá tipo um estalo na cabeça. O Ricardo Castro. Ele não vai lembrar disso aí, mas a gente tava numa janta na quarta-feira
E aí eu falei pra ele desse momento que eu tava passando na Dudalina, daí ele virou pra mim assim, batendo mesmo, cara, sabe que eu te vejo como um gestor de vendas? E aquilo me incorporou, eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, cara, eu me dediquei muito ali na Dudalina, deu super certo. Uhum. Saí da Dudalina desligado, fui demitido, digamos assim, né? Uhum. Pelo Wilton Tarnowski, que foi quem me contratou. E eu lembro que quando ele me chamou e falou, a gente vai te desligar, deu as justificativas, os motivos, né? E eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, de uma forma muito simples, eu não tô brabo, não tô chateado, e todo mundo fica esperando uma reação de alguém, né, nesse momento. É natural, né? Claro. O cara ficar meio chateado. E só que, cara, eu entrei na Dudalina, eu não tinha perspectiva de nada. Eu não sabia o que eu queria pra minha vida. Tu tava querendo tomar uma cervejinha na Rivagem. Exatamente, né? Eu queria voltar para os Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. E eu lembro que eu falei para ele assim, Wilton, eu só queria agradecer, porque eu entrei na Dudalina sem saber o que eu queria para minha vida, e eu saio daqui hoje sabendo o que eu quero para minha vida. Escola. Cara, eu lembro que ele ficou, literalmente, ele ficou parado, assim. Naquela época se fazia carta de recomendação, né? Não sei se fazem isso hoje em dia. Daí ele falou, olha, vou pedir lá para a TT, para eles fazerem uma carta de recomendação que eu vou assinar. Olha só. Né? Porque aquilo provavelmente também bateu, né? Bateu nele, né? Teve os motivos de desligamento lá por parte da empresa. Claro. Não é natural. Hoje a gente sabe que isso aí faz parte, né? E, cara, bem resumido, né? Foi esse o meu começo, sabe, Lucas? Que legal. É uma história que tenho orgulho de contar porque eu também vivi bastante o melhor momento da Dudalina. Uhum. Né? Então, entrando um pouquinho na história da Dudalina agora, né? A história da Dudalina em si, né? Do seu Duda e da dona Adelina é uma história muito bonita, né? Mas também, além de ter várias marcas dentro do mesmo guarda-chuva, a história é que são vários irmãos também dentro da mesma empresa, né? Então, assim, é um conflito de... Imagina... Né? E que eu acho que eles souberam lidar muito de fora, não tenho um relacionamento com ninguém da família, mas eu, como colaborador que passei por lá, eu nunca presenciei nada. Sempre vi uma empresa, né, que sempre tratou o colaborador de uma forma muito bacana, e eles conseguiam botar o DNA da empresa dentro do colaborador. Eu acho que eu consegui vestir uma camisa que não era da Dudalina depois de uns 10 anos. Caraca. Sabe? Porque pra mim ainda era Dudalina. Uhum. Eu não admitia eu usar uma Algoche, uma Aramis, não. Tinha que ser Dudalina. Então isso, cara, isso pra mim é um exemplo até hoje. De quanto eles conseguiram incorporar isso dentro dos colaboradores. E falo por mim, mas eu tenho conhecimento de várias outras pessoas que passaram por lá e tem o mesmo sentimento de, cara, a empresa era maravilhosa para trabalhar mesmo tendo tanta rixa e rivalidade ali dentro, que faz parte, né? A Dudalina foi para mim, assim, algo que realmente me trouxe um norte, né? Uma profissão, e eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Né? Foi muito proveitoso ali. E eu lembro que quando lançaram a Dudalina Feminino, essa eu adoro contar porque foi acho que o melhor momento, assim, que eu presenciei dentro da Dudalina, como algo assim, cara, fora de série. Né? A gente tava naquela expectativa, vamos lançar o feminino. Como é que vai ser? Como vai ser? Porque a Dudalina, pelo que eu lembro, já tinha tentado no passado, não tinha funcionado. E ela já estava posicionada com o masculino. Já estava posicionada com o masculino, estava crescendo muito com o masculino também, tanto a individual. A individual, na época, era mais forte que a Dudalina, masculina. Né? Depois, com a entrada do feminino, ele deu uma invertida, pelo que eu lembro, assim. Mas o feminino era coisa assim, vou chutar números. Era para vender no primeira coleção, projetada era 20 mil peças. E, cara, lançou e foi um boom. Daqui a pouco era 100 mil peças. Nossa. Vendendo. 120. Nossa, cara. E eu lembro que a Fátima Bernardes, às vezes, usava no Jornal Nacional, né, da Globo. Meu. E naquela época não se tinha televendas, call center, a gente não pensava dessa forma ainda, né? Exatamente. E era a secretária lá do Dudalina. E ela usava a Fátima... Aquele telefone não parava, era o dia todo aquele telefone tocando aonde que eu consigo a camisa da e Fátima. O negócio tomou uma proporção que a gente ganhava os PPRs, né?
E, cara, maravilhoso, né? Imagina. No melhor momento da empresa. Já tava bom. Ganhando PPR, né? Então era assim, era coisa de 6 PPR, 8 PPRs a mais no ano, e tu falava assim, cara, sensacional. Né? Como colaborador, tu fala... Imagina, cara. Erraram as métricas, né? E de fato não tinha tanto esse conhecimento do que poderia acontecer. E, então, cara, presenciar isso dentro de uma empresa como a Dudalina, fase boa uma empresa de Blumenau, né? Luiz Alves Blumenau, uma empresa nossa da região, assim como é a Ering, né, para nós, cara, é poder, assim, ter o orgulho que nem eu tô fazendo aqui, né, cara, contar um pouquinho do que eu presenciei lá dentro, de uma forma, cara, que talvez pouca gente conheça, assim, né, uma empresa sensacional, infelizmente, eu falo com bastante dor, que foi vendida, né, então ela perdeu um pouquinho dessa essência, desse DNA de Blumenau, esse carinho, né? Mas eu vou levar pro resto da vida esse DNA da Dudalina, né? Total. Até hoje, te confesso que para botar outra marca como camisa, cara, dói um pouquinho, tá? A gente põe, né? Mas é um pouquinho sofrido. Caramba. Pô, cara, que fase espetacular, né? Pô, e Jonathan, e quando tu sentiu ali, né? Então, pô, cara, tô preparado, agora eu sei o que eu quero. O que tu foi fazer, cara, depois desse período? Eu saí da Dudalina e eu fiquei 7 meses na Formitz, que é uma empresa de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul. Empresa familiar, uma empresa com uma estrutura bem diferente. Mesmo segmento. É feminino adulto, né? Mas não é camisaria. É uma moda mais do dia a dia naquela época. Hoje mudou um pouco o perfil. É uma empresa familiar, então eu saí de uma estrutura extremamente grande, gigante, profissional, né? Profissional para aquela época, que hoje eu vejo que também não era tão profissional, mas naquele momento era extremamente profissional, por uma empresa com pouca estrutura, mas com um coração gigante também, né? Então assim, pô, tu tá lá, o dono da empresa, o fundador da empresa tá passando do teu lado, conversando contigo, é muito legal, né? E ali eu já sabia o que eu queria, que era dar uma continuidade, mas eu comecei a ver outras oportunidades, talvez até de uma forma antecipada. Por que eu estou te falando isso? Eu fui para lá, como não tinha muita estrutura, não tinha muitas métricas, metas para muita coisa, assim, era muito deficiente essa parte de sistema, planilhamento e tudo mais. E eu desenvolvi lá dentro uma planilha, né, de controle de resultado de representante. Ela era vinculada com o banco de dados da empresa, então conectava direto, né? Coisa que... para eles deve ter sido um negócio... Não, eles usaram... Eu sei que o José Ricardo, que era o gerente da época, né? Que era o meu líder, digamos assim, ele ficou lá na empresa, acho que mais um tempo, e depois eu conversei com ele, ele falou, não, pô, a gente usa a tua planilha até hoje. Caraca! Né? E eu sempre gostei muito de dados, de informação, de dados, né? Sim. Então, hoje eu entendo, né? E desde aquela época eu comecei a ver essas oportunidades, que a gente tem uma gestão comercial, que é o meu foco, né? Com mais base de dados. Isso eu estou falando de 2013, lá na Formitz. Passou muita coisa até... Então, assim, naquela época, fazer uma planilha que era automatizada com banco de dados, entrava pedido do representante e já atualizava tudo. Na Dudalina, naquela época, era pegar dentro do RP, jogar pro Excel, fazer as fórmulas tudo de novo, sabe? Era um negócio mais maçante. E cara, eu fui levando muito a minha área profissional para essa questão de dados, né? E informação mais rápida. Não aquele negócio de pegar do RP, botar no Excel, fazer as somatórias ali, fazer os dados de novo, analisar, todo dia fazer aquilo. Então, tu perdi um tempão, né? Metade do teu dia tu tava ali analisando dados, às vezes estava errado, errava a fórmula, não sei o quê. Então eu fui muito para esse otimização, caminho. Sim. Porque eu entendia que ter contato com o cliente, ter contato com o representante é importante. Mas tu se basear só muitas vezes na tua perspectiva, muitas vezes nos teus achismos, né? Que o achismo ele é importante, às vezes tu tá acertando muito no teu achismo, mas tu tem que ter um embasamento de dados, de mais aprofundado, né? Os números não mentem, né? Exatamente. E isso eu sempre carreguei comigo. Para tudo que eu passei, depois eu fui para a Rovitex, passei por outras empresas, eu sempre trouxe essa ideia comigo que a gente tem que ter dados, a gente tem que ter informação, né? Eu sou
defensor, tu me conhece um pouco, Sim, sabe que eu total. gosto de inteligência artificial, Sim. eu gosto de BI, que hoje é algo que eu sou apaixonado, né? Então eu carreguei muito a minha carreira, olhando sempre no horizonte assim do hoje, mas olhando um pouquinho lá na frente para entender o que está acontecendo, quais Saber são os onde vai movimentos pisar e tal. que estão ocorrendo dentro da minha profissão, né? Mas nesse local foi curto a estada. Eu fiquei só 6 meses, porque logo depois era Jaraguá do Sul, eu morava em Blumenau, Putz, isso e todo dia é aquilo complicado, né? cansou muito, Ah, imagino. né? Cansou no sentido de, eu acordava... Hoje eu acordo naturalmente 5 horas da manhã, digamos assim. Caraca, meu. Porque eu gosto, Aham. eu faço meus treinos de manhã, Uhum. de noite. A minha agenda é essa. Só que agora já é uma rotina... Eu te confesso que nos últimos meses estou um pouquinho mais aposentado, mas assim, quando tem prova para fazer, eu me dedico e tenho essa agenda de acordar cedo. Só que lá naquela época eu não tinha essa rotina de treinar, que eu gosto muito de esporte, então eu tenho meus treinos. Não tinha, só que, cara, era acordar às 5 horas, chegar na empresa perto das 8, sair de lá, acho que era 5:30 da tarde, chegar em Blumenau 7:30, 8 horas. E não tinha o trevo da Mafisa. Hoje ainda continua ruim. Naquela época não tinha, era pior ainda. Pior ainda. Então aquilo 6 desgastou horas de muito. trânsito todo dia. Desgastou Nossa, muito. Né? Então, que loucura. quando eu saí da Dudalina, era a época ainda que tu entregava muito currículo ainda porta a porta, né? Sim. Porque tu tinha medo que o e-mail não chegasse, que ninguém ia, né? Enfim. Nem via. E eu fui um dia para Luiz Alves, entreguei currículo lá na Rovitex, e no mesmo dia até acabei indo lá para Jaraguá e Guaramirim, e deu sorte de ir para Formitz. Só que nesse momento, depois de 6, 7 meses, surgiu uma oportunidade na Rovitex. Pô, de novo, uma empresa grande, Sim. super reconhecida no Brasil, e enfim. E aí eu abracei aquela oportunidade. Era mais próximo de casa, não tinha tanto trânsito. Era uma empresa grande, mais estruturada. E a Rovitex foi assim, não vou falar faculdade, porque foi a Dudalina. Mas foi assim, foi uma pós-graduação, um MBA, sabe? Porque ali eu saí, lá na Dudalina, eu saí como supervisor júnior, né? E só que o meu trabalho era muito, muito simples, entre aspas, na Dudalina, vendo hoje, né? Claro. É muito prazeroso tu trabalhar numa empresa que tem reconhecimento, tem uma marca por trás, que era o caso da Dudalina, que o representante ganhava X mil reais, né? E alto, que não fazia força, né? Pra vender, né? Exatamente, pô, era tirar pedido. Então, tu como supervisor lá, júnior, digamos assim, era ligar pro Lucas e falar, Lucas, qual que é a tua agenda da semana? E o cara, quando não tinha agenda, cara, eu preciso de agenda, te vira, digamos assim, a grosso modo. E o cara fazia o negócio acontecer porque ele não quer perder uma Dudalina. Justo. Quando tu vai para uma empresa que tem um tamanho como a Formitz e depois tu vai para uma Rovitex, mas são empresas de tamanho, de porte diferente, mas não tem tanto reconhecimento e o mercado também é mais competitivo, tu vê o mercado de outra forma. Tu aprende outros formatos de trabalho. Rovitex, tu acaba tendo que se reinventar também. Exatamente. Então, sim, a Rovitex é reconhecida, mas não é tão simples de vender o produto. Né? Tem uma competitividade muito maior por trás. Tu não pode simplesmente ligar para o representante e falar assim, qual que é a tua agenda, se tu não tem agenda, te vira. Sim. Né? Tu tem que ter um jogo de cintura ali melhor. Então, a Rovitex foi muito legal porque eu era um supervisor regional, né? Eu entrei lá, a primeira passagem foi São Paulo interior, né? Que era um número bem expressivo dentro da empresa, não era o principal, mas era bem expressivo. Mas precisava fazer uma divisão de malas, que a gente chama, porque ela tem infantil e tem adulto. Então, tu tinha que pegar o Lucas e basicamente falar pro Lucas, agora tu vai trabalhar só com adulto e eu vou buscar alguém para trabalhar com infantil, ou vice-versa, né? E ali foi a primeira vez que eu tive a liberdade de falar, Lucas, você vai trabalhar com adulto, de ser mais estratégico. E até, de certa forma... Assumir um pouco mais de responsabilidade. Muito mais, na verdade. Tá? Porque como supervisor lá no Dudalina, era uma hierarquia e eu não tinha liberdade para basicamente nada. Né? De uma forma bem simples, era bem ligar mesmo e ver a agenda do representante. E ao mesmo tempo a responsabilidade também é outra, né? A responsabilidade é outra. Quando a gente vai para a Rovitex, eu lembro que o Wilson, que foi que me contratou,
uma pessoa sensacional. E eu lembro que ele falou assim, a tua meta no ano, acho que era 30 milhões. Caraca. E eu falei, tá. E aí? Não, te vira. Pode viajar. Quer viajar toda semana, tu viaja. Não quer viajar, saiba que tem que fazer o negócio acontecer. Cara, e eu botei aquilo na cabeça. Na Dudalina não viajava muito. Na Rovitex era a hora que tu quisesse, da forma que quisesse, vai pro campo. Eles incentivavam muito a ir pro campo, porque faz sentido também estar ao lado ali do representante. Cara, e eu me abracei muito naquilo. Aí foi um período de papo. Nossa, Já. eu lembro que eu cheguei pro Wilson e falei, Wilson, a empresa tem carro? Tem. Posso ir já com o carro? Pode. Então tá, eu vou ficar 2 semanas no interior de São Paulo. Tá ok? Cara, faz o que tu quiser. E eu fiz isso algumas vezes. Saía daqui de carro e fazia 3, 4 regiões numa semana. Mas, cara, assim, loucura mesmo, sabe? Porque, cara, eu queria conhecer a equipe, eu queria conhecer os clientes, queria entender uma dinâmica que eu não tinha na Dudalina. E o diferencial do esporte também te ajudou nessa fase, né? Com certeza. Pô, com Porque certeza. não é qualquer um que aguenta essas... Sim, né? Pô, sim. ficar... Na época da Rovitex eu tava bem sedentário. Tá? Porque, bom, acho que até um ponto legal que tu tocou. Eu pratiquei esporte a minha vida toda. Sim. Mas quando tu vai pra essa profissão de viajar, até na época da Dudalina eu também já tinha largado um pouco, porque é uma outra pressão, é uma outra realidade, tu tá aprendendo muita coisa. E, cara, eu sou um cara que gosta de aprender, então... Só que eu não sei fazer, eu acho que como a maioria dos homens não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É isso aí. Então eu me dediquei muito para aquilo ali. E quando chegou na época da Rovitex, eu comecei a, cara, literalmente engordar. Porque eu não tava fazendo mais nada. E eu lembro que eu tava um dia em casa e respondendo uns e-mails, num sábado de manhã. Era verãozão, assim. Daqui a pouco eu dei uma olhadinha assim, eu tava sem camiseta, né? Dei uma olhadinha assim para baixo, que assim, cara, cheio de celulite do lado, né? E eu falei, pô, cadê aquele atleta, né? Pensei comigo, né? Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque a gente sabe que, cara, pra tu, né, perder a mão ali é 2 toques, né? Rápido. E eu não tava fazendo, realmente não tava fazendo nada. Uhum. Eu falei, cara, eu preciso... Foi aí que eu comecei a correr, na verdade. Eu lembro que eu tava com o Roger Vale, a representação dele lá do Vale do Paraíba, em São Paulo. Corrida era uma das coisas que tu não tinha feito ainda. Não tinha feito. Porra, inclusive, cara. eu odiava correr. Tá? Olha só, cara. Porque como eu jogava vôlei, Sim. chegava na pré-temporada, janeiro e fevereiro, a gente fazia a pré-temporada, que é o quê? Botar o shape em dia, digamos assim, né? E a gente tinha o Robson Reeds, né? Uhum. Ele era nosso preparador físico e ele mandava correr. E, cara, a gente saía pra correr, saía ali da Alameda, ali na Barão, né? Uhum. Passava o quartel, né? Passava, né? Era pra correr 8, 10 km. O Amazonas inteira lá. Exatamente. E voltava lá pelo quartel. Uhum. Cara, odiava, matava um monte. Isso aí eu nunca nem escondia. Eu voltava e falei, cara, voltei caminhando. E quando eu comecei a viajar muito, isso é o legal da corrida. Ele é um esporte democrático. Tu não precisa de um aparelho, tu precisa de boa vontade, né, e querer fazer. Eu lembro que eu tava no showroom daí com o Roger, né? Uhum. Com o Rogério, desculpa. E eu falei, pô, cara, eu sabia que ele corria, ele já corria, um cara um pouco mais de idade hoje. E aí ele falou assim, cara, eu compro meus tênis. Aí eu perguntei pra ele, né, de tênis, não fazia ideia de nada, né? Aí ele falou, cara, o cara que me atende no shopping, ele vai te dar boas dicas. E o showroom era bem próximo do shopping. Eu fui de noite, fui jantar lá. Ficou fácil, ele me deu o nome do cara e tal. Falei, cara, quero começar a correr, o que tu me indica? Tá? Ele me indicou lá um tênis, comprei o tênis. Naquela semana eu não corri, comprei o tênis e deixei lá guardar. Uhum. Na outra semana eu fui pra Ribeirão Preto. Cara, Ribeirão Preto é muito quente. É pior do que Blumenau em janeiro. É muito quente mesmo. E isso eu acho que era março, fevereiro. Tava extremamente quente. Mas eu botei um desafio pra mim, que era começar a fazer alguma coisa. E eu levei o tênis, trabalhei o dia todo com o representante lá, o Edson Boution. E chegou de noite no hotel, eu falei, cara, tem que fazer, né? É hoje. Botei o tênisinho. Imagina ele te olhando já quantos dias, né? Cara, mas eu lembro que eu acho que eu corri assim, 2 km, mas morri. Tava um inferno aquilo, era lá na sauna a céu aberto. Só que é do lado da cervejaria Pinguim lá.
que é muito famosa. Eu acho que é Pinguim. Eu tenho quase certeza que é Pinguim. Uhum. Cara, do lado do hotel. Bem pertinho do hotel. Meu Deus. Daí, cara... Juntou, né? Pô... Corrido 2 km, suei pra caramba, eu já fiz, né, usar a frase que o pessoal adora, né, tá pago, então vou lá beber, né. Cara, tomei meu chopinho lá e foi só que dali eu comecei a correr, né, cara, então eu botou na rotina. Botei na rotina, comecei a criar o hábito de viajar e começar a correr também. Parte muito legal, né, tu acaba conhecendo a cidade, né, que tu tá. É verdade, né? Então, tu vai correr, tu vai dar uma voltinha no centro, tu vai conhecer. Tem muita gente que acha que a gente, como comercial, que vai para várias regiões, que conhece tudo da cidade, acha que a gente está indo a turismo, né? Uhum. E, bem da verdade, eu trabalhei 2 anos no interior de São Paulo, eu não conheço as cidades turísticas, principalmente, não faço nem ideia do que tem lá de turismo. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo. Mas se me perguntar, como que é o centro, como que é a cidade, eu sei por causa da corrida e sei quais são as lojas de roupa lá que tem que digamos assim, vale a pena, né, tá visitando, digamos, né? Isso eu conheço. Então ali eu comecei a pegar o gosto pela corrida, até hoje eu corro. Olha né? São aí, acho que mais de 10, 12 anos correndo. Caraca, cara. E sou um apaixonado, né, cara? Tu vê que loucura, né, cara? Que legal. Corrida é democrática, né? Como verdade, eu comentei. né? Não precisa de muita coisa. Não, é só força de tênis vontade, legal né? ali, força de vontade. Então, cara, é um prazer correr porque ela te proporciona isso, né? Então, hoje eu vou viajar a turismo, minha mulher fica meio louca de vez em quando, né? Que você sai correndo. Não, eu vou viajar a turismo, não, eu vou sair pra correr, né? Claro que agora ela já me poldou, né? Bem porque eu tava levando muita roupa e correndo pouco, né? Então o acordo é não levar, deixa. Agora a gente também já tá entendendo que não precisa mesmo, né? A empolgação já passou, né? Boa. Mas é isso, cara. Eu saí da Rovitex, né? E tive uma experiência com uma empresa em Gaspar. Foi a minha primeira experiência em Gaspar com a Confecções Oneda. E eles tinham lá o desafio. Eles são uma empresa de private label, né? Que é fazer marca para outra marca, digamos assim, fazer a parte produtiva. E eles tinham na época um projeto de desenvolver a marca própria, né? E também alguns licenciados na época, e também fazer um projeto com a marca Diadora, de roupa esportiva, né? Que estava voltando para o Brasil com um projeto com o pessoal do Rio Grande do Sul. A minha saída da Rovitex não foi exatamente por esse motivo, né? Claro. Na verdade, eu ia fazer um intercâmbio na Austrália, e na semana da minha viagem eu tive o visto negado. Mentira. Então tinha pedido já, né, o desligamento da empresa, né? Tinha comunicado a Rovitex em janeiro já pro Wilson, né, que tinha me contratado. Eu comentei com ele e falei assim, Wilson, eu tenho um sonho, um desejo de fazer um curso fora. Agora sim ia ser um curso, né, não com outros objetivos, né? E expliquei para ele, né? Fiquei ali fiquei mais 6 meses ali dentro da empresa, ele já sabendo que eu iria sair em julho, mas infelizmente, ou felizmente, né, coisas do destino, né, nunca vai saber isso aí, né? Não. Eu tive o visto negado na semana da minha viagem. Nossa, eu tinha feito festinha de despedida, né, tinha me despedido da empresa, digamos assim, né? Meu Deus. E obviamente não achava justo também eu chegar para a Rovitex e falar assim, não deu certo, né? Então eu procurei meu caminho, conheci lá o André Oneda e a Ali Oneda, que são pessoas maravilhosas, são os donos da empresa, né? Eles tinham esse projeto e que também, cara, foi uma excelente experiência, né? Porque ali eu entendi a dificuldade de produção, de tu tentar transformar, na verdade, uma empresa que era 100% PL, né? Private Label, numa empresa que vai começar a construir uma cultura de varejo. É um modelo bem pontual, né? É um modelo diferente. Sim. Né? E aí é um desafio. E foram praticamente 1 ano ali que a gente fez esse trabalho, 1 ano e pouquinho. E o aprendizado, assim, com a Diadora, né? Tu ia lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, da parte de calçado, ele já estava com o projeto muito desenvolvido. A Diadora patrocinou o Guga, Olha né? só, que era um cara que, né, eu sempre admirei, né? A gente como gosto de esporte catarinense, nem fala, né, quem fala do Guga fica arrepiado, né? Então, aquilo me chamou muita atenção, foi uma excelente experiência, mas ao mesmo tempo, como que eu posso te dizer?
eu entendi que é uma dinâmica totalmente diferente. Tu fazer um PL e tu tentar trazer uma outra cultura, uma outra filosofia ali para dentro da empresa, ela muda o negócio, né? Muda não a área comercial, mas ela muda todo o processo. Tudo. Né? O time de tudo ali é diferente. Exato. E é difícil a empresa que tem 100% assim, né, do faturamento, né, em PL, daqui a pouco tu fala em marca própria, imagina, né, esse tipo de coisa. Foi um projeto que infelizmente acabou não dando certo, não foi para frente. Eu entendi também que ia ser difícil, né, quando eu pedi para sair, porque a Rovitex na época tinha essa possibilidade de voltar. E quando eu fui conversar com o André, eu falei que eu acho que é melhor focar a empresa no que é bom para vocês, é o que vocês sabem. Porque o mercado têxtil ele tem muito do tempo, do time certinho. Não pode perder a coleção, tempo de entrega, né? Então, era um projeto que estava muito, digamos assim, nas minhas costas de contratar os profissionais, representantes. Não era o Neda ali naquele momento. Empresa nova. Era o Jonathan, né? Vamos trabalhar juntos, não sei o quê. E aí, quando aquilo começa a atrasar pedido, né? E faz parte, né? Acontece. Mas, cara, tu começa a se frustrar também. Aí, como surgiu a possibilidade de voltar para a Rovitex, eu falei, não, eu acho que vai ser melhor para mim profissionalmente, porque, não vejo, eu sentei com o André e falei, André, surgiu a oportunidade, eu acho que a empresa tem que focar realmente no que vocês sabem, no que é bom para vocês, então. Né? É um projeto que é difícil, né? Não é tão simples assim. Exato. Mas para mim, como colaborador, digamos assim, foi extremamente valioso. Né? Então eu voltei para a Rovitex para cuidar de uma outra região da empresa, na Regional Sul, que era a maior carteira da empresa, maior faturamento, né? Então era uma responsabilidade também naquele momento, né? E era uma equipe muito legal, uma equipe de representantes. É bom, né? Quando a gente curte. Cara, era uma equipe prazerosa de trabalhar. Até hoje eu tenho contato com um com o outro porque... Tudo fica mais fácil, né? É uma maravilha, porque é uma empresa, era uma equipe muito comprometida, né? De entregar resultado, tu ligava e era um prazer tu estar conversando com a pessoa, né? Funciona. Então foi muito legal esse processo. Aí tu já tá com mais bagagem também, tu já conhece a empresa, a filosofia da empresa, fica tudo mais prático. Né? Então ali eu fiquei mais, eu acho, 1 ano e meio, 2 anos. E aí eu tive o desafio daí realmente de empreender, né, Lucas? Aí quando eu saí pela segunda vez da Rovitex, foi com o desafio de começar uma empresa do zero, com sociedade, né, com tudo, né? E com a cara e com a coragem, né? E com o desafio de fazer aquilo acontecer. Mais uma experiência que o cara sai extremamente rico daquilo. Até porque independente da bagagem, né? É um universo novo, né? Exato. Tu chegar numa facção 2 horas da manhã implorando pra ela entregar dentro do prazo, cara, é uma coisa que, né, no dia te tira o sono, literalmente. Tira. Mas hoje eu olho pra trás e falo assim, eu ganhei muito com aquilo, né? A gente fez uma empresa para fazer PL, né? Era eu e mais 3 sócios, para fazer um PL de outras marcas. E eu acho que hoje, conhecendo bem o mercado, eu falo que era o mais desafiador, porque era fazer feminino adulto de tecido plano, digamos assim. Para quem é do texto vai saber o que eu tô falando. É um grande desafio. E a gente atendia muito a Log House aqui, que é da região, né? E tu bater o escanteio, correr para cabecear, eu apitava o jogo, fazer tudo. Esse é o rolê, né? Porque assim, cara, hoje eu vejo assim, eu tava lá dentro da Rovitex, eu era só o comercial. E aí, tu vê pedido atrasando, tu vê não sei o que, tu fala, cara, tu pensa assim em várias coisas. Incompetência, tu pensa 1000 coisas. Depois que eu passei por esse processo, eu falo assim, cara, mas produzir uma peça não é tão fácil. Né? É muito difícil. O esforço ali é grande. Tem um esforço, por mais que a Rovitex é uma empresa totalmente verticalizada, ela tem todo o processo interno e tal. Então, ok, mas vai dar BO igual. Sim, vai dar problema, né? E quando eu empreendi, eu comecei a entender um outro cenário, né? E eu acho que o cenário que eu mais entendi é o desafio de ser empreendedor no Brasil. Total. Né? Hoje eu sou um colaborador, mas o profissional que eu mais admiro é o empreendedor no Brasil. Porque tu vai ter hoje
o teu maior sócio é o governo, e é o sócio que só quer te prejudicar, digamos assim, né? A grosso modo, né? Ele não tá muito preocupado. Eu quero ganhar mais, eu aumento os impostos, né? Esse tipo de coisa. E eu admiro, cara. Sim. Porque assim, não é fácil. Não é fácil ter uma sociedade, não é fácil construir uma empresa do zero. Então, hoje a empresa que eu trabalho, que é a Chilesul, tem 30 anos. Olha aí. E é uma empresa que... sabe a empresa que tu vai falar eternamente com um brilho nos olhos, com o coração batendo acima do teu... Quem tá assistindo vai ver. Né? Sabe, verdadeiro. Cara, é demais, porque eu acho assim, a empresa ela é feita de dentro para fora. Né? E de dentro para fora não é de dentro do colaborador, é de dentro lá do proprietário, do dono, o cara que fundou aquilo. E assim como foi na Dudalina, que tinha um DNA muito forte, a Chilesul tem muito isso. Né? Ela transmite isso, né? Por caráter. Né? Então, a gente tem lá os nossos valores lá da empresa, né? Honestidade, organização. Né? Então, e é uma empresa, tu entra lá, tu sabe que aquilo que está lá na parede, digamos assim, que muita empresa põe e não pratica, alguns só para bonito. O nosso tá lá. E assim, tu vai entrar lá e tu vai falar assim, cara, é isso aí. Né? Então... o que é a Chilesul, né? Já me perguntaram isso, né? O que é a Chilesul e tudo mais, né? Cara, é brilho no olho. Né? Tu entra lá dentro, cara, tu vai conversar com a dona Ana, que é a nossa mulher da limpeza, que é uma pessoa sensacional. Ela é apaixonada pela empresa. Tu vai falar com o seu Zé, que é que cuida do jardim lá, é outro cara que ele até fala pouco, mas se tu tirar ele para conversar, ele vai falar super bem da empresa. Cara, e isso te dá desculpa o termo, mas te dá um tesão para trabalhar, porque tu fala assim, cara, eu tô com pessoas do meu lado, pessoas comprometidas com tudo. Então, quando eu entrei lá em 2018, foi logo depois dessa essa experiência de empreender, que foi pouco tempo, foi um ano e meio, digamos assim. Mas intenso, né? Intenso, né? A gente hoje tem pouco cabelo, tem cabelo branco, mas naquela época foi que iniciou esse processo, né? Ali que começou. Não é fácil, né? Talvez se eu tivesse com empresa hoje estaria careca ou com cabelo 100% branco. Mas quando eu entrei ali, cara, eu comecei a entender assim alguns valores de uma empresa que é a Chilesul que eu conheço, né? Ela tem como eu comentei, né? Ela realmente o que ela prega de valor é o que ela pratica, isso sempre foi. E tu vai conversar com os donos, com a Jane, com o Tili, com a Carol, e tu vai ver que é da essência deles, não é forçado, não é porque botamos na parede, Eles deles. São assim, né? É natural deles. Que legal. Sabe? Então, eu tenho muito orgulho de estar lá há 7 anos. E tu foi pra lá com um desafio, né? Eu fui com um desafio, né? É uma empresa de 30 anos, estou lá há 7 anos, então botar no tempo ali é pouco tempo. Né? 7 para 30, mas eu tenho certeza que eu já deixei a minha marquinha ali. Eu acho que como empreendedor, né, nesse sentido de profissão, eu tenho certeza que eu tenho deixado a minha marca ali junto com eles. É um quarto da vida da empresa. Com certeza. E a dificuldade, às vezes, que a gente tem de colaborador, né? É tu se inserir dentro da cultura da empresa. Claro. Né? Eu sempre brinco, falo, e eu acho que é uma verdade, né? Existem 2 tipos de pessoas que estão dentro da empresa, além dos donos, que é o funcionário e o colaborador. Existe uma diferença bem, para mim, muito clara nisso, né? O funcionário, ele é importante para a empresa, né? Ele é funcional para a empresa, mas é o cara que vai vir ali, vai fazer o básico e vai ficar apertando o botãozinho ali, que é o que precisa ser feito, ele vai apertar e ok, então ele funciona. Né? O colaborador, ele colabora com o processo da empresa. Então, tá ali para enriquecer o que acontece muitas vezes empresa. Faz mais do que né? Então, assim, se espera. Né? O colaborador é aquele cara que vai passar pelo chão ali, vai ter um papelzinho no chão, tu vai juntar e tu vai botar no lixo. Né? E isso eu vejo que existe muito dentro da Chilesul. Muitas pessoas que estão ali estão dentro desse objetivo, desse propósito, sabe que existe isso ali por trás. Vira uma comunidade, né? Uma família. E quando eu entrei lá em 2018,
foi mais uma experiência legal, porque era uma empresa menor do que é hoje, como estrutura administrativa, comercial e tudo mais. Mas tu olhava para as pessoas que estavam no administrativo, elas estavam lá há 15 anos, 17 anos, há 20 anos, né? Hoje tem muita gente que está 7, está 8, está 5, está 6, então já mudou um pouquinho esse perfil da empresa também, mas são pessoas que estão lá extremamente comprometidas com o processo, né? Então, cara, tu chega lá do nada e tu começa a mudar algumas coisas também, né? É difícil. Até tu se inserir nesse ambiente, pô, às vezes entrava lá no administrativo, dava um oi pro pessoal, né? E eu sou um cara que eu, às vezes, sou um cara um pouco... sou sério, mas ao mesmo tempo eu tento trazer um pouco de brincadeira, leveza ali pro negócio, né? Hoje, cara, eu tenho uma afinidade ali com todo mundo. Só né? imagina então, como é que é tu chegando, né? É super tranquilo, né? São barreiras que tu tem que quebrar, né? Então, que nem tu comentou, né? O desafio, a empresa tinha realmente, né? Naquela época, não um foco, mas também tinha, a marca existia já acontecia, mas o principal deles ali ainda era Americanas, era bem equilibrado, mas a Americanas estava forte, né? no processo de PL ali dentro da empresa. Um dos objetivos era tirar a empresa desse processo, que dependia de um único cliente para fazer PL, né? É bem arriscado. E fazer com que o resultado da marca fosse superior ao que a gente tinha no passado ali, né? E só que também não é um processo simples, né? Só que eu acho que tudo que eu passei vai te dando aquela bagagem, claro, né? E por isso que eu sou muito grato à Telesul, porque tu passa pela Dudalina, tu fala assim, cara, isso aqui tem que mudar, isso aqui tá errado, né? Não é a rádio pirata, não é da forma negativa, mas é tu trazer a tua perspectiva como colaborador, né? Que sempre vai existir. Claro. Tu vai para uma Rovitex, que é outra empresa gigante, 2.000, 3.000 funcionários, tu fala assim, pô, isso aqui não tá certo. Eu faria de uma forma diferente. Quando eu cheguei na Telesul, tu vai para uma empresa familiar, uma empresa menor, bem menor, na verdade, tu fala assim, cara, mas o que eu posso fazer de diferente para fazer o que eles não conseguiram fazer até aquele momento, né? E aí tu começa a ver até onde tu pode ir. E daqui a pouco eu descobri que eu poderia muita coisa. Do que eu imaginava como gestão, como liderança, como mudanças que vão prosperar e trazer a empresa para um resultado diferente, que é o que a gente buscava desde aquele começo. E eu lembro que em 2021, eu estava em São Paulo. Por meio da pandemia? Bem no meio da pandemia ali. Quando eu tive a primeira conversa com a Jane Cutilli, eu perguntei assim, qual era o objetivo deles com a empresa, sonho, objetivo da empresa de resultado, de faturamento. Aí me falaram lá o valor e, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu falei, cara, é um meu desafio, né? Então, um dos primeiros objetivos era ser uma empresa 100% focada na marca, não ter PL, e o segundo era ter o resultado que a empresa esperava, né? Quando chegou lá em setembro de 2021, cara, eu tava acompanhando o faturamento todo dia, porque eu sabia que aquele dia ia chegar, né? E eu tava em São Paulo fazendo uma entrevista, algumas entrevistas com um representante que a gente tava tentando contratar, e, cara, atualizando o sistema. Cheguei no hotel de noite, falei, cara, deve ter faturado, né? Daqui a pouco vi que tinha faturado, mandei uma mensagem pra Jane, né? Que é a proprietária da empresa. E falei, cara... Batemos, né? Caraca, e aquilo, cara, pra mim, assim, eu sei que pra eles foi uma vitória, algo, né, cara? Legal, que era o que eles buscavam, né? E pra mim foi algo assim, cara, é uma realização de um projeto que começou lá atrás, na época da Dudalina, porque é uma construção. A gente tá falando aqui de carreira, né? De empreender na tua carreira também. Sim, exatamente. Então, cara, aquilo começou desde a época primeiro, né? Vamos voltar. Começou no vôlei, começou no pé da bunda do meu padrasto, né? Depois foi construindo isso. E ali, para mim, foi uma realização profissional. Só que profissional porque eu estou comprometido com o processo deles. Justo. E tem muita gente que, infelizmente, passa nas empresas não tem esse comprometimento. E às vezes não é nem culpa do profissional. É de não entender essa cultura, essas coisas. Ou até mesmo da empresa não transmitir isso de uma forma tão
adequado, ou melhor, que o cara vai ter essa compreensão, né? Então, tem essa história com a Chilesul, né? Uma história que eu tenho muito orgulho de contar, porque é o meu modelo, digamos assim, de gestão que eu consegui implantar, mas só deu certo porque eles me deram liberdade para implantar. Total. Tenho certeza que tem vários profissionais que passam por diversas empresas, que têm boa vontade, que têm um bom projeto por trás, boa metodologia por trás, mas quando tu chega no dono, né, no decisor final, porque o dono é o decisor final. Pode falar que eu tenho carta branca para fazer tudo. Não é bem assim, né? Mas, cara, a gente tem que entender que tem um dono, ele construiu aquilo, tem o amor dele por aquilo ali também, claro. E tem muita gente que vai chegar nesse dono e vai barrar em muita coisa. Né? Pode acontecer, né? Então... Até um movimento natural, né? Movimento extremamente natural, né? Eu tenho muita dificuldade de vender meu peixe, né? Eu tenho amigos assim, cara, que eles têm uma facilidade de botar um projeto para frente, não sei o quê. Eu tenho essa dificuldade, né? Profissionalmente eu tenho essa dificuldade de vender meu peixe. Mas quando eu consigo, também eu tenho segurança que é o caminho melhor para a empresa, né? Claro. Então isso a gente tem que trabalhar, né? Para aperfeiçoar muitas vezes o que a gente está tentando mostrar para o dono da empresa, principalmente quem trabalha com empresas menores, né? Que é uma família que toca, alguma coisa assim, porque tem muita... Não é deficiência a palavra, mas... Vou usar o exemplo talvez da Chile e fique bem óbvio isso, né? Eles construíram aquilo, eles entendem daquilo, e nunca tiveram uma experiência profissional fora daquele ambiente. Então, eles precisam de alguém que traga um outro embasamento, mostre um outro caminho. Não que eles não tiveram outras profissões antes de ter... Mas só outra visão, né? De uma forma profissional, eu tive a felicidade de passar por uma Dudalina, por uma Rovitex, e deu um embasamento para isso. Claro, né? Uma experiência em processos. Com certeza. Né? Total. Que legal. Jonathan, eu acho que a gente chegou agora naquele momento bacana que a gente sempre faz aqui, né? Que é fazer uma pergunta sobre o que você deixa para quem está começando, né? E aí, depois dessa experiência toda, né? De mensagem para quem está querendo empreender. A mensagem que eu deixo, Lucas, é bem simples, na verdade. Né? A vida é fácil, a gente que complica. Tá? A gente poderia falar aqui de habilidades, de várias situações que tu precisa ter para iniciar, mas na verdade é honestidade, caráter e boa vontade. Né? A grosso modo, é isso que a gente precisa. Né? A linha central. Hoje eu tenho uma equipe lá de call center, né? E a gente vê que, não falando em gerações, mas falando de pessoas, que é essa orientação que muitas vezes falta. Às vezes a gente complica muito a vida sem necessidade nenhuma, né? E às vezes é questão de escolha. Só que se tu tem honestidade e caráter bem alinhado com a tua pessoa, tu vai fazer a escolha certa. Né? Então acho que isso é o melhor. Né? Tem um livro que é do James Collins, que eu acho que é Empresas Feitas para Vencer ou Feitas para Durar. Acho que ele tem os dois livros. Na verdade, não é uma frase, né? Tem um paradoxo de Stockwell. Se eu não me engano, é isso. Tá? Que ele era um almirante do exército americano, na época de Guerra Fria. E ele ficou preso, Guerra Fria não, na Guerra do Vietnã. Ele ficou 7 anos preso, junto com muitos soldados americanos. E aí perguntaram para ele, né? Quem foram os teus soldados que morreram? E ele falou, foram os soldados que acreditavam muito que ia dar tudo certo. Tudo certo. É o cara que... não. Isso que era a esperança e tal. Vai chegar o Natal e a gente vai ser libertado. Vai chegar a Páscoa, a gente vai ser libertado. Vai chegar o dia da independência, a gente vai ser libertado. Eles criavam uma frustração atrás da outra. Né? Caramba. E ele falou, esses foram os primeiros que morreram. Então, talvez uma outra coisa que a gente poderia falar para quem está iniciando é que
tem que acreditar, tu tem que crer bastante, mas tu tem que ter realidade também envolvida no processo, né? Então, basicamente no livro ele fala esse trecho, né, que é o paradoxo de Stockdale. Cara, beleza, tu ser o cara super motivacional, acreditar em tudo, ser tudo legalzão e não sei o quê, cara, muitas vezes vai te gerar uma frustração muito grande e tu só vai se frustrar. Então, eu tenho muito isso comigo, assim, que, cara, é importante tu acreditar, tu crer que vai dar certo, mas, cara, um pontinho de realidade, né? Tu tem que existir, né? Tem que existir ali no processo também, né? Eu acredito que se eu posso deixar isso de conselho para alguém que está escutando a gente, iniciando na carreira, seriam essas indicações, né? Mas também, Lucas, vou te pedir aqui a liberdade de, como te dei de presente, um livro. Arrume Sua Cama é um livro que merece ser lido por qualquer pessoa, independente se está iniciando a carreira, meio de carreira, transição de carreira, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes do podcast, porque é um livro que te dá 10 lições bem importantes para a vida. A primeira lição, ela é muito fácil de entender. Tá na capa, né? Tá na capa, Arrume Sua Cama. E a 10ª, que casa muito com o que eu falei aqui agora, é que nunca toque o sino. E o porquê dessa frase, eu peço que alguém leia o livro para entender, porque é uma parte de resiliência que é extremamente importante. Oi, que bom que tu tocou nesse assunto. Eu quero aproveitar para agradecer aqui para quem está nos assistindo, esse presente que eu recebi hoje do Jonathan. Arrume Sua Cama. Vou ler ele com muito carinho. Jonathan, muito obrigado. Vamos deixar aqui a indicação para quem está assistindo, né? Sim. Adquira esse livro, leia também, porque o conhecimento aqui, como tu mesmo falou, né, cara, acho que faz toda a diferença. Jonathan, quero te agradecer demais, né? Foi muito bom esse papo, cara, que legal que a gente conseguiu se encontrar, né? Exatamente. Tirar esse Demorou, momento. Né? Foi algumas trocas de agenda. Foi algumas, né? Mas foi muito bom, cara, fiquei muito feliz, cara. Tu é uma pessoa espetacular, cara, foi muito leve aqui a nossa conversa, isso demonstra, né? Quem é o Jonathan, né? E eu deixo para você umas palavras finais aí pro nosso programa. Bom, primeiro, né, Lucas, te agradecer de novo. Eu acho que é um desafio estar aqui, botando a cara nas câmeras, a boca no microfone aí, digamos, né? Verdade. É a primeira experiência. Acho que espero ter contribuído com o podcast. Vida longa o podcast. Obrigado. Né? E tenha muitas outras pessoas que a gente consiga trazer para o podcast, porque é um prazer escutar. Como eu te falei, escutei o João, escutei o Luiz, tem os outros podcasts ali que eu vou escutar também. Tantas histórias Esqueci boas, o nome, né? O Erlon, né? Erlon, né? Então eu escutei das 3 pessoas aí. E eu acho que nossa região precisa e merece podcasts que nem o teu. Pô, que legal, né? cara. Que é basicamente o que a gente também estava falando ali na nossa cervejinha ali fora. Exato. Né? A gente tem muitas pessoas aqui que fazem um trabalho brilhante, que não tem o holofote do Instagram, do TikTok. É verdade. Não é o coach motivacional do Instagram, né? Que eu nem vou entrar nessa ciranda, né? Porque eu essa vai longe. Realmente não gosto muito dessa... Vamos deixar essa pro próximo papo, né? Mas tem pessoas muito comprometidas, muito sérias para fazer um trabalho e tu pode estar com certeza trazendo aí pro teu podcast que vai enriquecer o trabalho. A gente vai continuar. Te agradeço demais aí pelo convite. Muito legal. Obrigado, mano. Um abraço. Gente, falamos com o Jonathan Pereira hoje. Até o próximo episódio.